Pessoal, como eu estava falando para vocês, nós vamos começar com o modelo de Cournot. Esse modelo ele tem esse nome porque foi um francês, Cournot, François Cournot, que ele idealizou esse modelo e ele pensou em empresas. Ele viu duas lá na França, né? Ele francês, ele viu que tinha umas fontes de água mineral e tinha duas fontes, basicamente, então um duopólio, e as pessoas que atuavam, né, os donos, eles ficaram competindo para ver a quantidade de potes de água deveriam ser extraídos daquele local, daquela fonte. Então, ele começou a pensar num modelo em que houvesse concorrência pela quantidade. Esse é o modelo chamado modelo de Cournot, certo? O modelo de Cournot, ele vamos considerar, por exemplo, uma situação genérica em que o preço é A menos BY, linear, em que são duas empresas que atuam, né? Duas fontes, empresa 1 e empresa 2. Então, isso é um caso de duopólio, certo? Então, a receita total da empresa 1 seria igual ao preço, como sempre, né? Vezes a quantidade. Mas veja que quantidade aqui nesse caso é igual à quantidade da empresa 1 mais a quantidade da empresa 2. Já que são duas empresas, num duopólio, certo? Então, a quantidade, a receita total da empresa 1, a gente pode dizer que é A menos B, Y, em que Y, já que esse preço é o preço de mercado, Y é a quantidade de mercado, que é Y1 mais Y2, certo? Isso aqui é o preço, certo? Para você ter a receita total, você tem que multiplicar esse preço com a quantidade. Como a gente está falando da receita total de 1, essa é a quantidade da empresa 1. Então, qual seria, então, simplificando aqui, a receita total da empresa 1 seria A, Y1 menos B, Y1 ao quadrado, menos B, Y1, Y2, ok? A gente fazendo a receita marginal, que é da empresa 1, isso é igual à derivada da receita total da empresa 1 em relação à quantidade a ser escoada, produzida pela empresa 1. Isso aqui dá igual a A menos 2B menos BY2. Aqui eu errei. Vocês notaram? Y1, ok? Então, se a gente considerar que o custo marginal é como o Cournot idealizou, é zero, já que era uma fonte, né? Então, a gente sabe que para maximizar lucro, a receita marginal deve ser igual ao custo marginal. Então, nesse caso, a gente deve dizer que A menos 2B Y1 menos B Y2 deve ser igual a zero, né? Você fazendo essa igualdade, você vai encontrar a função de reação da empresa 1. Porque já que as duas atuam no mercado, e como eu falei para vocês, elas agem estrategicamente, a gente fazendo isso, a gente capta a função de reação da empresa 1. Então, ficaria menos 2BY1 é igual a menos A mais BY2. Então, a gente fazendo aqui, multiplicando por menos 1 de ambos os lados, fica 2BY1 é igual a A menos BY2. Então, a função de reação da empresa 1 vai ser Y1 é igual a menos
BY2 sobre 2B. Bem, essa é a função de reação da empresa 1, ok? E como é que a gente faz para saber a função de reação da empresa 2? Bem, o preço que foi dado, P é igual a A menos BY, esse genérico, é o preço de mercado, né? Então, você fazendo a mesma coisa, se a gente considerar que o custo marginal da empresa 2 também é igual a zero, certo? Então, a gente botando aqui que o custo marginal da empresa 1 é igual a zero, que é igual ao custo marginal da empresa 2, na verdade, a gente pode dizer que a função de reação da empresa 2 vai ser igual a Y2 igual a A menos BY1 sobre 2P, porque elas são simétricas, ok? Então, pessoal, veja bem, a gente está com duas funções de reação, da empresa 1 e da empresa 2. Para você saber realmente qual deve ser o nível de produção a ser escoado pela empresa 1 e pela empresa 2, basta você substituir Y1 dentro de Y2 ou Y2 dentro de Y1, certo? Para você fazer isso, é uma coisa só de cálculo mesmo, é Y1 é igual a A menos B, aí você substitui aqui, A menos B, Y1 sobre 2B, certo? Sobre 2B. Então, fazendo essas continhas, você chega à conclusão de que, na verdade, deixa eu botar o papel aqui, você chega a isso, né? Aqui a gente estava em Y é igual a A menos B, então a gente vai fazer Y1 é igual a A menos B, só copiando aqui, A menos B, Y1 sobre 2B sobre 2B. O que é que a gente faz aqui? A gente continua, certo? Para calcular a quantidade de Y1, certo? Você vê que aqui a gente não tem mais Y2. O Y2 nós substituímos aqui. A função de reação foi incluída aqui dentro. Então, a gente agora faz que Y1 é igual a 2AB menos... Eu estou multiplicando 2B por A, vocês viram? Fica menos AB mais B ao quadrado, Y1, sobre... A gente invertendo aqui a gente vê que esse 2B, ele pode ir para aqui para cima, para o numerador inverso. Então, fica 4B ao quadrado, certo? Aqui a gente pode simplificar, Y1 é igual a AB mais B2Y1 sobre 4B ao quadrado. A gente multiplicando para cá, fica 4B ao quadrado, Y1, menos B ao quadrado, Y1, colocando o B ao quadrado, Y1 para o outro lado, é igual a AB. Então, a gente pode dizer que 3B ao quadrado, Y1, é igual a AB, ou que Y1 é igual a A sobre 3B ao quadrado. Essa seria, então, a quantidade a ser escoada pela empresa 1, ok? A empresa 2 deve escoar a mesma quantidade de água, porque elas são simétricas, né? Então, seria Y2 é igual a 3B, o que significa que esse mercado vai escoar Y, que é igual a Y1 mais Y2, é igual a 2A sobre 3B.
Essa é a quantidade Y, que vai ser escoada no mercado, ok? Na verdade, nós fizemos usando apenas um custo marginal igual, mas os custos marginais podiam ser diferentes. A gente sabe que o preço é de mercado, mas cada empresa tem seu custo marginal. E, na verdade, esse modelo é o modelo de Cournot, certo? Ele mostra uma situação em que as duas empresas, por exemplo, se você colocar nos eixos das ordenadas a quantidade Y2 a ser escoada da empresa 2 e a quantidade Y1 a ser escoada pela empresa 1, quando a gente faz esses cálculos da função de reação, a gente encontra esse ponto aqui de encontro e as quantidades a serem escoadas do modelo de Cournot são encontradas aqui no Y2 estrela e o Y1 estrela, que é o que nós fizemos, ok? Esse modelo, você vê que as empresas concorrem pela quantidade Y1 e Y2, e é simultânea, certo? É semelhante a um jogo simultâneo de teoria dos jogos. E esse seria o resultado do equilíbrio de Nash, porque nenhuma empresa tem interesse em mudar essa posição depois dela ser alcançada, certo? Esse modelo, o modelo de Cournot, que nós estamos vendo, né? Na verdade, é o modelo mais usado, mas existe um outro modelo, que é o modelo de Stackelberg, que é usado quando no mercado existe duas empresas, duas ou mais empresas. Em geral, a gente faz os exemplos considerando só uma líder e uma seguidora, em que a empresa líder é aquela que lança na frente o seu produto. A única diferença do modelo de Cournot para o modelo de Stackelberg é que no modelo de Stackelberg, a empresa 2, por exemplo, você calcula a função de reação, e já que na função lucro, no nosso caso aqui a função lucro é igual à função receita total, você substitui já a função de reação. O que significa dizer que a empresa 1, embora sendo a líder no modelo de Stackelberg, ela se importa, ela leva em consideração que a empresa 2, a seguidora, vai ter uma quantidade, certo? Eu espero que vocês tenham feito nos exercícios e lido no material que eu mandei. Tem exemplos nos dois modelos, o de Cournot e o de Stackelberg. E ainda tem um terceiro modelo, que é o modelo de Bertrand. Mas o modelo de Bertrand é diferente. O modelo de Bertrand, ele se baseia numa situação em que duas empresas concorrem no mercado, mas elas vendem produtos totalmente homogêneos. Nesse nosso caso aqui do exemplo da água também eram, mas elas competiam pela quantidade, porque a quantidade era que determinava qual era o nível ótimo, era que no final das contas determinava qual seria o preço. O modelo de Bertrand não, o modelo de Bertrand as empresas concorrem pelo preço e não pela quantidade. O que significa que, no final, o modelo de Bertrand fica bem semelhante a uma situação de concorrência perfeita, em que o lucro tende a zero, pela seguinte razão. As empresas, na verdade, elas tendem a baixar o preço cada vez maior, porque a empresa, vamos supor um caso de um duopólio, duas empresas concorrendo, a empresa que sozinha baixar o preço, ela ganha todo o mercado, já que o produto é homogêneo. Para o comprador é indiferente comprar de uma ou de outra empresa. Então, nesse caso, elas baixam e acabam tendo um lucro muito baixo ou próximo a zero. Esse é o modelo de Bertrand. No material do microcurso, tem explicando esses três modelos e nós vamos ainda entender melhor esses modelos quando a gente for ver teoria dos jogos. Não sei se vocês viram, eu mandei pelo Cigal uma modificação no nosso plano de aula. Eu estou substituindo as aulas da próxima semana por aulas sobre economia comportamental, que vocês sabem que não é cobrado em avaliação. É apenas para que vocês conheçam o capítulo 30 do livro do Varian, que fala sobre essa modalidade, né, essa forma de abordagem da economia, que faz um contraponto à racionalidade, que é a base da microeconomia, tá bom? Conto que vocês vão ler tudo e fazer os exercícios, tá? Um grande abraço. Tchau.